Assista agora. Mais um programa Azambuja Júnior. Show! Iniciamos mais um Azambuja Júnior Show, hoje com a presença do nosso convidado João Ferreira, grande radialista. Nos dá o prazer da presença aqui no programa. Tudo bem, João? Tudo bem, meu caríssimo Azambuja Júnior. Prazerão enorme estar aqui com você e os amigos que nos ouvem na cidade, no estado, no país e mundo, né? Aqui no seu canal, nós vamos para o mundo. Com certeza, muita gente aí que passou por nós, na nossa carreira de comunicação, na minha carreira futebolística, pelo estado do país e mundo, vão estar nos ouvindo, que será uma grande satisfação. Vamos conversar, vamos trocar uma ideia. Muitas pessoas pensam que você nasceu em Rio Grande, mas qual é a tua origem? Eu não sou Rio Grandino, né? Cheguei muito cedo aqui, cheguei menino aqui em Rio Grande, mas a minha naturalidade eu sou gaúcho missioneiro de São Luís Gonzaga, gaúcho largado de quatro costados, né? E fiquei até os 3 meses em São Luís Gonzaga, minha terra natal. Daí vim para Santo Ângelo, capital dos 7 povos das missões. Daí com 12 para Porto Alegre e com 15 para Rio Grande. E aqui estou, né? E criei raízes aqui toda a minha família veio para cá. Aqui tenho filhos, né? Tenho os meus irmãos estão aqui, os que vivem ainda, né? Meus pais já se foram, Ramon Ferreira dos Santos e Margarida Lopes dos Santos, a saudosa mãe Margarida. Minha irmã Terezinha também já se foi e, lamentavelmente, o primeiro que se foi o Paulo Ferreira dos Santos de Lambari, que veio lá em 63 para Rio Grande, para jogar no mais antigo clube do futebol brasileiro, e ele foi assassinado em Recife, na Pernambuco, onde ele desempenhava as funções laborais dele. Ele acabou com 2 graduações. A primeira, ele se graduou em administração de empresas, chegou a trabalhar depois e parou de jogar ainda como executivo, mas como ele teve uma carreira toda ela voltada para o futebol como atleta, era um atleta assumido, né, sob todos os aspectos do ponto de vista, voltou para a faculdade, se graduou em Educação Física e ele era fisicultor da base aérea do Recife, onde ministrava musculação para os pilotos da base aérea lá do Recife. Outra história já na família, né? E esse que é o esporte, jogar futebol. Todos nós. Todos jogamos. O primeiro a se profissionalizar foi meu saudoso irmão Paulo Ferreira dos Santos Lambari, que começou no Grêmio Futebol São Eugenense, lá em Santo Ângelo, em 7 povos das missões. A gente morava na Zona Sul, lá pro lado do Grêmio Futebol Porto Alegrense, bem no fim da Getúlio Vargas, da Avenida Getúlio Vargas. Daí depois migramos para a zona norte da cidade, viemos para Venâncio Aires, que era a Rua do Exército, lá em Santo Ângelo, que era paralela com a Marechal Floriano, que era a rua principal de Santo Ângelo, onde tinha o campo do então Tamoio, onde ele jogava, passou a jogar. Meu pai morou em Santo Ângelo, sim. Nasceu em Juí, aquela região ali, né, João? Ali Cruz Alta, Juí, Catuípe e Santo Ângelo. Catuípe e Santo Ângelo. Era em Juí antes, passou a Catuípe. Não, Catuípe seria o que aqui, qual é uma cidade intermediária, vejamos aqui, tipo Porto Alegre, Camaquã, São Lourenço, Pelotas. Não, resguardando as devidas proporções, é assim, tá? Era Cruz Alta e Juí, Catuípe, que eram emancipados, era um município, e Santo Ângelo. Daí depois vinha Giruá, Santa Rosa, 3 de Maio
e Horizontina, que fazia e faz fronteira com a Argentina. E por outro lado vem São Miguel, né, onde tem as ruínas de São Miguel, entre Juiz, São Miguel, São Luís, São Borja e Uruguaiana. São Borja, a terra do meu saudoso. E você veio parar aqui na Zona Sul. Ramon Ferreira de parar na Zona Sul. E acabamos lá. São Luís, Santo Ângelo, Porto Alegre e Rio Grande. Chegamos aqui em 1965. Então, quer dizer, bem menino ainda. E logo já jogava futebol, já tinha treinado ali pelo São José, eu morava na zona... Mas qual é o primeiro time que você jogou? Primeiro time, eu treinei no Rio Grande, no Infanto Juvenil. No Infanto Juvenil tinha jogadores ali de muita qualidade. Um deles, que era um fenômeno na época, Antônio Rodrigues Filho, Neca, né? Que saiu daqui para o Esportivo de Bento, depois para o Grêmio Porto Alegrense, depois para Corinthians, São Paulo, Cruzeiro Mineiro e culminou com a seleção brasileira. Era um jogador realmente diferenciado. Vê que naquela época aqui, a base começava no Infanto Juvenil, no Juvenil, que é o Júnior hoje, e o profissional. O Neca passou uma fase. Ele foi promovido a profissional direto do Infanto Juvenil, sem passar pelo Juvenil, que era a fase antes do profissionalismo. Foi profissionalizado direto e fez aquela carreira brilhante. Né? E está aí o Neca conosco, Rio Grandino, né? O Antônio Rodrigues Filho. Né? E é meu amigo desde sempre, desde quando eu cheguei aqui, fiz amizade com ele lá no Infanto do Rio Grande, e logo depois eu passei para São Paulo, velho. Né? E teve essa carreira brilhante lá. Depois fui para São Paulo, lá eu profissionalizei. E daí começou a carreira futebolística. Você tinha um cabelão black. Eu peguei a época do Black Power. Black Power. Era bem tratado, lá. Coquetel de Grêmios ali, todos no salão, todas as semanas, aquele negócio todo, né? Então a rapaziadinha Black tinha muito cuidado com o Black. E ali foi, né? Saí do São Paulo em 1972 para o Novo Hamburgo. Tá? Nós tínhamos jogado ali um último jogo do Campeonato Gaúcho contra o Novo Hamburgo, que teríamos que vencer para continuar na próxima fase da competição. Daí empatamos, né? E acabamos ficando fora da competição. Daí estávamos sem receber, fui para uma reunião, Pedro Paulo Valente, que era o presidente da época, o saudoso Jorge Lídio da Costa. Eu acho que o Pedro Paulo também não está mais entre nós. Era um advogado criminalista conceituado aqui da cidade. E daí eu falei que eu precisava receber, daí o Jorge Lídio da Costa, não, acho que eu acerto o salário dele, ele fica aí conosco. Já fizeram um sinal por trás, não. Qual é a função que tu joga? Não, mas daí só deixa eu terminar isso aí que vamos ver para a posição. Daí alguém fez sinal de nada para me pagar. Eu disse, não, tudo bem, não precisa pagar, só me liberem. Aquela época era do passe preso, né? O jogador não tinha passe livre. Disse, me liberem, me dê um passe livre, sem problema nenhum, e eu abro mão do que o clube me der. Abriram mão, mas eu tinha jogado um jogo contra um ponteiro esquerdo, que estava na ponta esquerda do Novo Hamburgo, o Fernando Rabelo, que já estava contratado pelo Sporting de Portugal. E eu não deixei nem se virar todo o jogo todo. Daí terminou o jogo, desclassificado, sem pai nem mãe. Daí, final da semana seguinte, o Novo Hamburgo emprestou Jorge Tabajara, que era um lateral esquerdo, estava com uma bela fase na época. Foi emprestado o Tabajara para o Grêmio Futebol Porto Alegrense, e o professor Ben Becker, que hoje é doutor em psicologia esportiva, me falou que era o Ferreira, aquele lateral lá do São Paulo de Rio Grande. Eles me contrataram e eu fui para o Novo Hamburgo, foi o primeiro time fora daqui. Aí depois veio a Chapecoense, Brasil, Pelotas, depois fui a Lages,
E aí continuou a carreira futebolística. Quantos anos no esporte jogando? Futebol foi 20 anos. 20 anos. 20 anos jogando. Existe assim um tempo... Existe, né? Para o jogador permanecer? Como é que Não, hoje a vida vida futebolística do jogador, hoje ela é mais longa. Naquele tempo, ela considerada 30 anos, já era considerado veterano do futebol. Né? Hoje, por exemplo, o Nenê lá no Juventude, que veio do Vasco, um jogador altamente técnico, está aí com 43 para 44 anos jogando ainda. Zé Roberto saiu do Grêmio quase completando os 44 anos. E hoje está inteiraço, né? Todo trincado ainda, abdômen, tudo. Continua treinando e bem pra caramba. E com a qualidade técnica que tinha o Zé Roberto e tem ainda, com certeza estaria jogando. Se o jogador se treinar hoje com 44 anos vai jogar ainda, o Ronaldinho Gaúcho vai jogar melhor que a metade do que estão jogando aí. João, nós vamos a um pequeno intervalo, voltamos em seguida conversando com o João Ferreira, todo mundo conhece aqui em Rio Grande. Depois a gente vai falar um pouquinho da tua vida do rádio e também televisão. E mais um papinho do esporte depois do nosso intervalo. Já voltamos. I try but I given up. I don't want to live like this anymore. Oi pessoal, aqui é a Mali, estou no Azambuja Junior Show. Um beijo. Azambuja Júnior. É show. Azambuja Júnior. É show. Retornando agora para o segundo bloco aqui com a presença do João Ferreira. Ele que tem a sua vida esportiva, depois ele vai falar um pouquinho também da sua vida nos meios de comunicação, no rádio e na TV. Vamos voltar um pouquinho, só mais um pouquinho desse esporte aí, bacana, né, João? É verdade, é Mas verdade. da tua vida. Foi desde muito novo, né? Eu já comecei com futebol lá nos 12 anos, né? Lá no Tamoio, lá já dava os primeiros passos do futebol. Time pequeno do interior, elencos pequenos, muitas vezes eu com 12 anos faltava alguém para os treinamentos do time profissional do Tamoio, eu já calçava minha chuteira lá, aquelas trave de couro, pregada a taxa, prego, né? E ia para o treinamento, e treinava com gente grande. Eu já era forte, né? 12 anos, já era grande e tudo, e não temia, não tinha medo, não tinha receio de nada. Então já começou por ali. Depois continuou vindo para Rio Grande, né? Foi aquilo que eu falei. Passei para São Paulo, me profissionalizei em São Paulo. Daí, para enfatizar, São Paulo, Novo Hamburgo, Chapecoense, Brasil Pelotas, Lages, e comecei, aí continuou a carreira futebolística. Como é que você ia de um clube para outro? Era convite? Como é que é? Depois que eu saí daqui, já todos morreram. Era o primeiro Jorge Tomás, era empresário. Você era um jogador conhecido e procurava, era jogador, isso? Não, era um empresário que cuidava dos times, né, que mandava para um lado para o outro, e eu já ia contratado. O Jorge Tomás primeiro, depois veio o Rivadavia Soria, o Jorge Tomás morto, o Rivadavia Soria também, era um empresário de futebol, tipo que tem hoje aí, né, só que hoje eles tratam já num nível bem mais alto, tipo Gilmar Veloz, que tem aí, Baidec, ex-zagueiro do Grêmio, também é um empresário de jogadores, né? E aí por diante, né? Muita gente está empresariando. O Rivadavia Soria, o Jorge Tomás, o Rivadavia Soria, o último que eu tive foi o Paraguaçu Abreu, também está morto. Sempre me empregava, me ligava, ó, já passa aqui em Porto Alegre, pega a passagem e vai. E aí foi. É o que acontece com todos os jogadores. Hoje, é claro, em um outro nível, né, que evoluiu muito o futebol, sobre todos os aspectos e ponto de vista, mas continua mais ou menos por aí a coisa. Então, Novo Hamburgo foi
o primeiro time fora daqui, um belíssimo time de futebol, né? Eu cheguei lá, fui jogar na lateral esquerda, do cara Tabajara, que tinha ido para o Grêmio. Aliás, Tabajara se tornou meu amigo, meu amicíssimo. Ele foi para o Grêmio, mas morava em Novo Hamburgo, e atrás da goleira da direita das sociais, do Santa Rosa, o antigo, agora Estádio Novo. Foi vendido ali para a Fevale, para a universidade. E toda segunda-feira ele ia trocar uma ideia conosco ali. Era 2 quinhos lá, 2 ex-jogadores do Novo Hamburgo. Trocar ideia conosco, conversar todos os segundos. Era o Tabajara e o Loifo. Estávamos todos os segundos, eles estavam lá conversando conosco. E depois, outro que ia toda segunda, mas aí ia para a choperia que tinha em Novo Hamburgo, a Tulipa, ali no centro da cidade, para tomar um chopp, era o Jadir. O Jadir também ia para lá, tinha jogado aqui no Rio Grande, no Rio Grandense, estava no Grêmio. Ele morava em São Leopoldo, mas vinha para Novo Hamburgo. A gente ia para a choperia com ele, era eu, o Elenilton, o Sidney e o Ademir. Íamos lá, mas eu não bebia na época. Então, insistiram um dia, tomei um chopp. Foi caí em coma, assim, só acordei na hora, 3 horas da manhã, quando eu me acordar para ir embora. Então, e daí ele nos levava sempre para o Clube Periquita ali, que ele morava em São Leopoldo, o Jadir, que tem hoje um clube ali, na Periquita era o nome da boate no Clube Iguaçu, em frente à rodoviária, bem ao lado do Rio dos Sinos ali. Em frente à rodoviária, não sei se está no mesmo local. Era um clube social. Os domingos tinha uma boate lá e a gente ia para lá. Tirar uma onda lá, dançar um pouco. Então, mas o Novo Hamburgo tinha um time qualificado. Eu lembro, o time logo que eu cheguei lá ficou com o Carlos, o Di, que era o melhor lateral esquerdo da época do estado, o Silveira, o Ademir e eu, que havia entrado no lugar do Tabajara na lateral esquerda. O meio-campo era fenomenal. Era Lidomar, Bira, que tinha vindo do Botafogo do Rio de Janeiro, e Chameguinha, um jogador altamente técnico, jogava muito, velho. E o ataque era o Dirceuzinho, que foi pro Grêmio depois do Dirceu. Ele era o centroavante, tinha jogado Palmeiras, Flamengo, Palmeiras São Paulo, Flamengo Rio de Janeiro. E na ponta esquerda o Jaiminho, ou então o Wendel Oliveira, né? Depois eu ainda encontrei lá no CSA com o Wendel Oliveira. Era um timaço, era um time respeitadíssimo, que naquela época era assim, era Grêmio, Inter e Novo Hamburgo. Né? Era o terceiro na hierarquia técnica no Rio Grande do Sul. O que é hoje, tipo assim, Grêmio, Inter e Juventude, que é o terceiro time do Sul. Tinha algum outro jogador aqui do Rio Grande que você jogava junto em outros lugares? Não, era só você. Aqui de Rio Grande foi uma passagem que eu tive para o esportivo. Lá tinha o Valdir Lima, que é daqui, que já havia sido campeão comigo já no São Paulo. Né? E depois nós fomos campeões em 1960 da divisão de acesso do estado, partindo para o campeonato principal. Joga Grêmio, Inter, Juventude, Caxias, Brasil, Pelotas, que lamentavelmente caiu agora. Né? E tinha o Renatinho lá também, um jogador altamente técnico, muita habilidade, habilidosíssimo. Né? E chegou lá o Carlão e o Manuelzinho, que chegaram do Acre. E depois o Manuelzinho foi jogar no Guarani de Garibaldi. E o Valdir Lima acabou no Internacional. E o Carlão também, o zagueiro que tinha vindo do Acre, acabou indo para o Internacional. Me fechei com esses jogadores ali. Depois de Rio Grande, me fechei com muitos gaúchos na Chapecoense. Chapecoense tinha muitos gaúchos, mas era ali. O Cruzeiro estava numa bela fase na época lá. O Jorginho Bicudo, que hoje é o superintendente da rodoviária. Hoje todo mundo conhece o Chapecoense devido àquele acidente, né? Lamentavelmente não, mas teve uma ascensão rápida a Chapecoense. Porque quando chegou lá emprestado, eu joguei 2 catarinões pela Chapecoense. Quem jogava o Campeonato Gaúcho, no Novo Hamburgo, eu, Sidney e o Alberi. Eu lateral, o Alberi atacante e o Sidney o meia.
jogava o Gaúcho e ia emprestado. Jogamos 2 catarinões lá. Mas depois começou a crescer tecnicamente o time. Foi o Volmir Massaroca, que jogou o Grêmio, jogou o Inter, e estava jogando no América do Rio e veio para o Chapecoense. Foi Sérgio Galocha, depois eu já tinha saído, eu tinha vindo para o Brasil, foi o Turino para lá também, o Turino, que foi jogador do Grêmio também, do próprio Brasil Futsal, jogava muito, depois migrou para o campo, era um jogador de qualidade, e foi crescendo cada vez mais. A Chapecoense chegou ao principal campeonato do futebol brasileiro. Hoje foi rebaixado ano passado, está jogando a Série B, mas investe muito em futebol, né? É uma cidade, uma região rica, né? Que deve estar enfrentando agora uma situação um pouco difícil, porque com a febre aí aviária, né? Que tem ali as granjas ali na volta, são todas de aves, de galinhas, de corte, e suíno, que tem os frigoríficos grandes ali. Chapecó tem frigorífico da Sadia, que eu costumo dizer, mas é mais ou menos assim. O porco entra lá numa ponta viva e na outra ponta sai salsicha. É tudo automatizado, né? E tem o Perdigão também, videira ali, tem o Perdigão é videira, e Concórdia tem outro da Sadia. Então ali que são os frigoríficos que beneficiam o que é produzido em termos de aves e suínos na região. É uma região muito rica, tem um poder de compra muito alto. Então, com isso, foi uma ascensão rápida também da Chapecoense, que logo, num espaço bem curto de tempo, atingiu ali a maioridade em termos de futebol brasileiro. João, encerrando o papo do esporte, para a gente entrar no rádio depois, tem uma exposição no Praça Shopping que mostra um pouquinho dessa história de você também, né? E de outros jogadores. Ali eles criaram uma galeria ali num dos corredores do Praça Shopping e colocaram ali fotos só de times campeões aqui de Rio Grande, onde está o time do São Paulo, que foi campeão estadual da divisão de acesso, passando para o principal campeonato. Ali eu estou numa das fotos. E tem outras fotos de Rio Grande, o mais antigo do Brasil, do Leão do Parque, do Esporte Clube de São Paulo, onde eu me profissionalizei, e do Futebol Clube Rio Grandense. Tem jogadores ali que marcaram época no futebol gaúcho. Quando forem olhar a exposição, é aquele rapaz jovem de cabelo black, né? É um black power. Não vou procurar por essa imagem aqui, não vou naquela época já tinha. Inclusive teu filho, Roger, também, né? Bem parecido com o que era jovem. O Roger tá usando black aí. Teve uma fase que ele teve um abraço pro Roger, ele tá vendo o programa aí. E a Daniela tá de black de novo. Verdade. Daniele e o Roger. Bonito, né, João? A Daniele é uma garota lindíssima, né? Muito bonita. Psicóloga. Saiu a minha cara. Ela é psicóloga. É psicóloga. É a minha cara, ela é muito linda. Muito bonita. Deu sorte a menina. Tão parecida com o pai. Muito bem. Bom, vamos ao intervalo e a gente volta em seguidinha falando um pouquinho da vida de rádio do João Ferreira e também de TV. Voltamos já com mais um bate-papo aqui com João Ferreira. Programa Azambuja Júnior. Show! Já é tarde, vamos nos deitar. Se quiser conversar na nossa cama. Alô, galera, aqui é o Pichote. Nós também estamos juntinho com vocês aqui no Azambuja Júnior Show. Essa noite eu notei que você demorou pra dormir. Caminhou pela casa, ligou a TV. Eu ouvi você sussurrando, chorando baixinho pra não me acordar. Se estiver precisando de amigo pra desabafar. Alô galera, eu sou o Armandinho e tô aqui no Azambuja Júnior Show. Azambuja
Show. Retornando agora com João Ferreira aqui, que hoje nos dá o prazer da sua presença, trazendo aí um pouquinho da sua vida esportiva, e agora nós vamos entrar no rádio e também na TV depois, na sequência. Como é que você foi parar no rádio? Começou no esporte também? Tem envolvimento com futebol, né? Eu cheguei em Rio Grande, daí eu morava ali na Marcílio Dias, depois mudei para Venâncio Aires 583, em frente ao Frankenstein ali, que vendia pipoca muito gostosa, entre General Abreu e Tiradentes. Ali nós fomos morar para aí, compramos uma casa, saímos da Marcílio Dias e morar ali. Mas eu morava na Marcílio Dias, entre General Abreu e Buarque. E ali estavam os dois estádios. O estádio do mais antigo do Brasil e do Futebol Clube Rio Grandense. Um dava fundo pro outro. Uma goleira ficava fundo pro outro. O Rio Grande que hoje está lá, né? A polícia na Avenida Itália, no complexo esportivo Denis William Lawson. Na época era o Arthur Lawson, que era Arthur Lawson na Borte Macedo, e também chamavam de o Estádio das Oliveiras. E dava fundo para o Lixinho ali, que era Serviços Urbanos, que na época chamavam carinhosamente Lixinho. A goleira da direita do pavilhão social, das sociais do Futebol Clube Rio Grande dava o Lixinho. Então, eu estava em casa, eu tinha voltado, hora eu ia assistir o treino do mais antigo do Brasil, que era pertinho, uma quadra da minha casa, e caminhar mais uma quadra para a direita, estava o Futebol Clube Rio Grandense. E assisti ali também. Daí quem treinava o Futebol Clube Rio Grandense na época era o professor Bento Castelã, e o vice de futebol era o Nilo Dias, que era o chefe de jornalismo convencional da Cultura Rio-Grandina, ali da Borte Macedo, né? E depois foi fazer assessoria em Brasília. E também era o chefe do jornalismo esportivo da rádio. E ele era o vice de futebol do Rio Grandense. Eu ia treinar lá e o professor Bento Castelã, professor, vamos jogar, professor. Eu disse, não quero mais jogar, professor Bento Castelã. Tá, insistiu. Daí um dia ele chegou e insistiu de novo. Daí, vamos jogar. Daí eu vi o treinamento esportivo deles, que eu tinha cursado lá na Escola Superior de Educação do Exército, né? Voltei técnico de lá, do Rio de Janeiro. Daí, quando ele insistiu, eu disse, me ajuda, vamos jogar. Se eu posso te ajudar, professor. Eu vi que era muito precário a preparação física deles, né? do time. Daí, então, vamos jogar, não. Não, eu vi que está precisando que alguém assuma a preparação física do time, professor. Assumo. Eu disse, quando? Pode ser agora. Troco de roupa, já vou dar o aquecimento do pessoal, tudo. Você vai fazer o coletivo depois vou ver alguma coisa específica para cada um dos setores aí para fazer depois do treino, para goleiro, para jogador de defesa, de meio campo, de ataque, vamos trabalhar. E aí, ali foi. Mas acho que 3 meses no máximo, se é que chegou a 3 meses, ele chegou em mim e falou, professor, você sabe mais do que eu, você vai ser técnico e treinador. Eu já tinha cursado mesmo, né? Digo, não, parei, professor. E daí, eu chegava aos sábados, depois do treino, ele dava um churrasco para todo mundo, ele tinha o cartório do fórum, aqui, fórum pequeno aqui da Silva Paz, com Benjamin. Eu disse, opa, professor, para aí. E daí no sábado, quem é que vai dar o churrasco da rapaziada e quem é que vai dar o vale? Naquela época saiu o vale todos os sábados, era bem generoso o vale. Eu lembro que ele me dava 150 mil, né, de vale era o cruzeiro, né, por mês, por semana, o que dava 600 no mês era um bom dinheiro que dava para eu realmente atender as minhas necessidades.
Sério, professor, tem que dar essa grana aí. O churrasco para a rapaziada, o dinheiro da rapaziada, o meu vale. Não, professor, vou ficar por aqui, eu e o Nilo, e todos os sábados vai ter o churrasco, a cerveja de cada um, e podia ter jogo no domingo, que era liberar um monte no domingo. Tá? Tomava cerveja, comia o churrasco e recebia eles embora o vale de cada um. Tá? Bem generoso. Daí ali começou a carreira como técnico. Né? Treinei lembro que quando o Claudias, nosso ex-deputado estadual, ex-vereador também, presidente da Câmara, o médico veterinário, na época, eu acho que ele já era médico veterinário, que ele se formou muito cedo, né? Sempre envolvido na vida de criador. Daí ele assumiu a vice-presidente de futebol, a presidência executiva do Rio Grande. Me chamou para ir treinar o Rio Grande. Fui, até fiz um jogo contra uma seleção em Uruguaiana, treinando o time e tudo. Mas depois os beneméritos chamaram ele lá e falaram: Roberto Fernandes é da casa, vai ficar magoado. Ele sempre, quando vaga a posição de técnico, ele que assume. Daí eu disse: olha, eu estou iniciando, tem muito pela frente ainda, ele é idoso e gosta disso, põe ele lá de técnico lá, para não causar constrangimento. Falei para o Claudias. Isso aí foi quando eu passei para treinar o Rio Grandense, né? E numa desse momento de técnico do Rio Grandense, eu acabei saindo. Eu saí, tive por lá duas, 3 ou 4 vezes como técnico no Rio Grandense. Daí, numa dessas que eu saí, Nilo Dias, era o vice de futebol e o chefe de jornalismo convencional e esportivo da cultura, naquela época funcionava mesmo. Né? Eu lembro que o redator chegou lá, era um belo redator, muito bom de texto, até hoje, né? O Edson Costa, era o redator de jornalismo da rádio. Daí, quando eu saí, ele chegou em mim, o tio dele, não sei se lembra dele, o João Ferreira, vai fazer esporte comigo na cultura. Eu disse: vamos. Conta depois do intervalo, João. Nós vamos ao pequeno intervalo, o João Ferreira depois vai contar já ele sendo repórter esportivo. Depois de ter sido jogador de futebol, treinador, né, João? Virou um repórter esportivo e depois outras atividades mais no rádio e também na TV. Você vai saber daqui um pouquinho mais. Aqui quem tá falando é Solange Almeida, eu sou da banda Aviões do Forró. Eu também tô aqui com meu amigo Azambuja Júnior Show. Valeu! Azambuja Júnior. É show! Agora para o último bloco aqui do programa, hoje com a presença do João Ferreira, que agora conta o seu início no rádio como repórter esportivo e depois outras atividades, né, João? Também na TV. Verdade, meu caríssimo Azambuja Júnior e amigos que nos assistem no canal de Azambuja Júnior Show. E antes de tu contar, eu estou recebendo aqui o recado do Gelson, aqui, que diz o Gelson Constantino. Aqui também foi comentarista esportivo em várias rádios aqui da cidade. Não lembro outras rádios, mas eu me lembro da Estúdio Livre. Ele foi comentarista, né, de esporte. E foi jogador também. Foi jogador também. Já que nós tínhamos parado no rádio, justamente. Daí fui para a cultura rio-grandiana. Naquela época, as funções eram bem divididas. Quem era repórter esportivo era repórter, quem era comentarista era comentarista, quem comentava, quem narrava era narrador, com raríssimas exceções, todos eram assim, bem divididos. Quem fazia era noticiarista, que via lá de hora em hora, só fazia isso também, né? Daí fui para a cultura, daí eu comecei fazendo... primeira vez, ele já tinha me chamado, daí... Foi a primeira rádio que tu trabalhou, é isso? A cultura rio-grandiana. Eu também fui a primeira, em 74, em abril. Sim. Foi a primeira rádio Rio Grande. Que já foi 80. Veio de uma cidade pequena, aí você sente uma emoção, sabendo que era uma cidade bem maior, que ia ser bem mais ouvida. Mas já tinha passado por tudo, não. Tinha andado por aí tudo. E daí, é claro que eu tinha um estágio antes de vir para Rio Grande e Porto Alegre, não.
Porto Alegre, eu andava por tudo ali, eu me virava legal, ali no centro da cidade. Né? Me virava fazendo, e trabalhando, fazendo muito dinheiro. Depois tem uma passagem do que eu fazia ali em Porto Alegre, na Praça Parobé, que é ali do lado do mercado, que agora é um terminal de ônibus, mas continua chamado Praça Parobé, e tinha um ponto também do bonde, central do bonde. E na Praça Rui Barbosa, que era a Praça do Corpo de Bombeiros também. E ela dava as duas, pela Júlio de Castilhos e pela Voluntários. Né? Mas daí comecei. Daí eu disse, não, tudo bem, papai, isso foi no meio da semana, mais ou menos, quinta ou quarta-feira. Daí eu disse pela rádio já, disse, domingo lá no Torquato Pontes. Foi a tua estreia? Mas tudo bem, vou fazer um estágio ali. Daí, naquela época, eram os cabos ainda, né? Não existiam os microfones sem fio. Daí disse, o teu cabo é aquele lá na ponta, tem um fone e um microfone. Para fazer reportagem de campo, já nunca tinha feito nada. Sim, mas o importante é que você era jogador e conhecia, né? Eu sabia, eu via os caras como é que eles trabalhavam. Né? Era a deixa do narrador para ele contar o lance que aconteceu. Ou ele flagrava alguma coisa, ele entrava lá, tipo, informação. Ele é o jogador número 5, jogador Dida do Futebol Clube Rio Grandense, cometeu uma falta fora do lance, o árbitro não viu, senão poderia ter sido uma expulsão, e foi uma falta contundente fora do lance, tipo assim, né? Então, ou então lá o cruzamento, acontecia o lance e acontecia o gol. Então o narrador contava o lance, narrava o gol, você esperava a deixa, entrava e contava como é que foi, né? Lado direito, cruzamento, Paulo Renato penetrou, Nico goleador, de cabeça tirando do goleiro, e é 1-0 para o Colorado Rio Grandino, aqui no Torquato Pontes. Olha só, tipo assim. Facilidade até porque conhecia. Daí foi indo, e daí fui pegando os embalos. Né? Depois da cultura? Da cultura, daí veio cassino, né? A Cassino de esporte? Não, você já fazia programa musical, fazia ali na Cassino eu criei um programa que era muito legal, Futebol e Samba. Era um esportivo, né, do Rio Grande de São Paulo, do Rio Grandense, uma notícia esportiva, um pagode, uma reportagem com o jogador, com o técnico ou com o diretor, um samba, né? Na outra notícia, um swing. E aí, de 22, ali quando eu cheguei na Cassino, à meia-noite, o futebol e samba. E ali na Cassino era a Cassino AM e a Cassino FM. Quem na época gerenciava, era o gestor das duas, da Cassino AM e da Cassino FM, era o Renato Gatti Albuquerque. O Renatinho, acho que eu estava lá, né? Justamente, que depois trocou várias vezes de nome. Saímos da LCC e foi depois para a Cassino AM e Cassino FM. 97, justamente. Ali eu fazia, quando tinha aquelas transmissões especiais, assim, de vestibular, e você já tem que daí conhecer um pouco mais, né? Porque é o sistema, né? Para conversar com tem que estar inteirado, conversar lá com o professor de matemática, de física, de química, de história, né? Você tem que estar inteirado. Então, eu estava sempre acompanhando eles e eu ia para os aulões sempre na véspera do vestibular. Sempre tinha os aulões na véspera das provas. Daí eu via tudo que eles apresentavam ali de dicas para os vestibulandos, aí por diante. Então, me ligando muito no que eles apresentavam, dali eu desenvolvia, né? Porque era o foco deles, né? Dicas, aquele negócio todo. Desenvolvia lá com o Marcelão da História, com o Hélio da Matemática, Márcio Coco, Nana, que na época eles eram um casal. Mas, João, que era um nicho já de fazer vestibular. Sim, pois é, começou daí, fora da Cassino,
na Oceano e fazia esses casos especiais na cobertura de vestibular, que você não pode estar falando besteira lá. Né? Você tem que ter um rumo, né? Sim. Tem que ter um certo conhecimento do que você está falando, lá, de matemática, de história, de química. Eu acompanhava, então, já saía afiado dali dos aulões, né? Ia lá desenvolver bem, né? Com eles lá no centro de convívio lá da FURG. Ou então, o que eu mais gostava mesmo era na rua com o Unimóvel, pegando a entrada dos vestibulantes e a saída, quem chegou atrasado, aquele negócio todo. Emocionante, né? Porque fica a família toda ali, né? Muita gente, os pais, de fora, né? os irmãos mais velhos vão acompanhar os alunos. E aquele que chega na porta e 15 segundos antes fechou e perde o vestibular. Às vezes fez a primeira prova, na época eu acho que era até a redação a primeira, que era eliminatória, até que se zerasse já nem entrava mais. Porque eu peguei vestibular ainda da FURG. Daí depois do vestibular veio a FURG, aderiu 50% vestibular e 50% Enem. Até aderiu 100% Enem. Então fazia as coberturas ali do vestibular, que era muito bom, demais, era uma festa. Carnaval também, né? Carnaval eu já fiz mais pela TV Mais. É onde nós vamos entrar agora. Mas daí e eleições também, que você tem que ter um certo conhecimento também, para fazer uma transmissão legal, né? Para contar realmente o que está acontecendo. No rádio você joga em todas as posições. É verdade. Eu costumo dizer para as pessoas, eu não sou um bambambam, mas qualquer coisa que tiver que fazer no rádio aí, cai um senador, vai sair a entrevista, né? Em termos, cai o governador, vai sair também, se vier o presidente também vai sair na entrevista, e também você tem que estar ligado, né? Na TV Senado, no reuniões das comissões, que todos os canais hoje, os streams aí, você vai se inteirando de tudo, e quando cai lá uma personalidade, um deputado federal, um senador, um presidente, você sabe que está em pauta e que realmente interessa você tirar lá do presente para vir o conhecimento da opinião pública. Hoje não seria muito bom o papo, né? Seria tremendamente contundente e triste, né? E até os próprios senadores aí, alguns deputados também que não representam como deveriam quem os colocou lá, tendo a condição da representatividade para defender a população, que se vê que não é bem assim, né? São interesses pessoais em muitos momentos, lamentavelmente. Bom, antes da TV Mar, nós vamos falar depois, já no finalzinho, e voltar ao atual, porque temos um pouquinho de tempo só. Você trabalhou também como assessor. Não, mas daí veio Jorge Navarra, na Câmara de Vereadores, já que você está falando de política. Vamos falar do Navarra. Mas daí veio a Cassino, depois a Minuano, foram por todos. Sim. Passei ali pela Cassino, trabalhos na Oceano também, na Minuano, na Cultura, onde eu comecei, e até hoje eu sinto uma certa mágoa assim, de ver aquela potência que era, que não tinha para ninguém, não tinha para M, não tinha para FM, que até mandava na audiência e mandava muito bem a Minuano. E hoje não existe mais. Trabalhei de 76 a 84, quando eu saí de lá para ir para a RCC. E a audiência, principalmente na Praia de Cassino, João, era dos moles da Barra, o Cassino daquela época não tinha o FM. Tinha, mas não usava, convidentemente. Não, só tinha a Cassino tinha, a Minuano tinha um transmissor. Porque o canal hoje é da Aleluia. O canal da Aleluia. Mas eu digo que o AM era uma potência. Não, mandava gente. O poder que tinha na comunicação dos profissionais e que formava opinião, né? Que ali era uma responsabilidade, né? E tipo assim, eu fazendo esporte ali, também fazia o futebol e samba ali. Não, lá não foi futebol e samba. Lá eu fazia, eu e o Roger Vaz, que hoje é o assessor jurídico da Câmara de Vereadores, um brilhante advogado, né, porque ele era o operador que entregava a rádio à meia-noite para o André Oliveira. Eu fazia ali de 23h30 à meia-noite,
João Ferreira jogando com você. Eram esportivas também, né? Informações esportivas, reportagens, enfim. Porque naquela época... você gosta, né? E também o rádio. Hoje o que cair, eu vou lá e faço. Né? É aquilo que eu sempre observo. Mas quando eu falo assim, não tome com, eu acho que eu vou. Não. Eu faço assim, dentro das minhas limitações, qualquer atividade dentro do rádio ou da televisão. Né? Sempre procurando fazer em termos, porque hoje para você estar no ar, né? Ou no rádio ou na televisão, primeiro passo é ler muito. Né? Você tem que estar lendo muito. Hoje tem todos os canais, né? De informações, os canais jornalísticos. Isso. E está bem informado. E daí você leva a coisa com uma certa normalidade. Vamos para a TV Mar, que eu estou no finalzinho. E aí o João Ferreira foi indicado pelo J. Rover para mim. Naquela época, eu coloco o João Ferreira para fazer o esporte. E eu já acompanhava o teu trabalho. Isso é uma boa ideia. Pode convidar o João Ferreira para mim aqui. E aí o João Ferreira chegou, nós íamos gravar o programa e o que aconteceu, João? Me neguei, porque eu tinha visto já um dia antes vocês gravando para gravar um programa de meia hora, você levou a tarde toda. Eu disse, irmão, deixa que eu vou fazer ao vivo, né? Eu vi você ter a mania de perfeccionista. Não, é que se errar, volta, a gente corrige. Era aí que você levava a tarde toda para gravar. Eu disse, não, vou fazer ao vivo. Pode deixar, foi o primeiro a entrar ao vivo na TV Mar, 1999. Né? Daí eu disse, não, vamos fazer ao vivo aí, que vai dar certo. Se errar, eu corrijo no ar. Tem a maior facilidade, eu sempre exemplifico, né? Você pode se equivocar, tipo assim, neste sábado, domingo pela manhã, 8 horas da manhã, na Arena Farid Salomão, teremos vôlei feminino. E um dos times que estará jogando é o Vôlei Futuro da belíssima jogadora Larissa Telecha. Né? Eu falo que é no sábado, vai ser no sábado às 8 da manhã. Né? Daí eu falo que é no domingo. Né? Daí eu vi que eu me equivoquei e disse, olha, em tempo, o jogo do voleibol feminino não é no domingo às 8 da manhã, vai ser no sábado, 8 da manhã, no Farid Salomão, corrige mais em frente. Você sabe que as informações que você dava tinham que ser ao vivo mesmo, né? Porque se gravasse já passava do horário do jogo, de alguma coisa assim, né? Não, não pode defasar a notícia. Né? Sim. Mas sempre nós tivemos um período ali na Rede Cidade, que eu gravava na segunda, ao vivo, fazia ao vivo na segunda, às 13 horas, reprisava às 19, reprisava na terça e na quarta. E eu voltava fazendo na quinta, que reprisava às 19 da quinta, sexta e sábado, e voltava na segunda de novo. Mas era tudo do esporte, que ali era TV Mar Esportes, né? Era tudo que ia acontecer durante a semana, então não defasava. Queria acontecer sábado e domingo. Então, a última edição, que repetia tanto a de segunda como a de quinta, tudo que iria acontecer começava no sábado e no domingo, então não defasava, dava para fazer com esse sistema aí, tá? De reprisar. E ali foi legal, foram 13 anos de TV Mar, depois nós nos encontramos de novo na Rede Cidade. É verdade. Na Rede Cidade ali era Fala Cidade, porque ali eu levava lá os convidados, tanto do jornalismo esportivo como do jornalismo convencional, né? E sem problema, e tocava o bar. E também foi uma bela fase ali de TV Mar, nós dominávamos, né? A gente fazia eventos, Festa do Mar ao vivo, a antiga Festa do Mar ao vivo, FEAG ao vivo, com o estúdio lá dentro, tanto da Festa do Mar como o Verão do Cassino, da FEAG. O nosso grande amigo, o seu Bueno, né? Que fez os links. A gente fazia o Carnaval ao vivo também. Eu lembro quando tinha a Festa do Mar ali nos pavilhões, nos armazéns do Porto Velho. E ele fez um link. A parábola é uma bacia de alumínio. E o transmissor, para mandar da câmera para o estúdio,
era um módulo de antena parabólica que ele fez, transformou em link, mandava som e imagem do cara. O cara era um pardal, né? É verdade. Ela não está vivo, né? Um abraço. Um abraço ao Valdenino Bueno, grande fera. E funcionava, né? Funcionava tudo. E sem o que ele diz, né? Nunca fez um curso, foi coisa de Deus, realmente. É talento, né? Talento, é abençoado, né? Talento. Ele é um homem de Deus, né? É verdade. Mas vamos contar agora o atual, para a gente encerrar, porque o tempo está acabando. Atualmente você está na Rádio Nativa, é isso? Que era a onda 830 na AM, amplitude modulada, a Rádio Cassino. Daí, como tem carência agora, já tem 5 anos que a Cassino migrou para o FM, a frequência modulada. Então, estamos há 5 anos ali, a Nativa Onda 104.7, tem uma programação segmentada, né? Ali só toca as 24 horas do dia a música campeira, galponeira e os clássicos do nativismo. É tudo a ver com a gauchada, né? É uma programação muito bem elaborada, tem uma estética muito boa, que ela é toda produzida pelo Sérgio Ivan, que é um grande profissional, você sabe disso. Um abraço, Sérgio Ivan, profissional acima de qualquer suspeita. Em termos de produção, é com ele mesmo. Tá? Então ele coloca estética em qualquer rádio. E ali estou ali faço ali o jornalismo esportivo, convencional, e também entrevistas na Nativa, Onda 104.7 FM, de 12 a 13 horas de segunda a sexta-feira. Ali estamos na gloriosa Nativa, que era o canal AM da Rádio Cassino. E um abraço também para o Dyson Lopes. Glorioso Dyson Lopes. Inclusive tem umas vinhetas aqui no programa que é gravado pelo Dyson. Sim. Obrigado, Dyson. Grande profissional, um dos grandes profissionais que eu me fechei aí pela carreira da comunicação de rádio e televisão. É um dos grandes profissionais, um profissional qualificado, preparado e também ele sabe muito de TI, né? Ele é um graduado em TI também. Então sabe muito. Eu tô, todos os dias eu chego aplaudindo ele na rádio. Eu falo para ele, Dyson Lopes, tá? Eu já encontrei profissionais bons aí na comunicação. Mas como você não? Não, o máximo que eu encontrei foi o nível de Dyson Lopes. Acima dele eu não encontrei ainda. É um grande profissional. Aí, Dyson, grande Dyson. Muito bem, obrigado, João, pela presença aqui no programa. E a gente trouxe aí um pouquinho da tua história, né? Tanto no esporte, no rádio e vários setores aí que você atuou durante a sua carreira, então. Obrigado a todos pela companhia também. Tivemos, então, o radialista João Ferreira, o nosso convidado de hoje, aqui no nosso programa Zambuja Júnior Show. Até a próxima edição. Zambuja Júnior. É show. Amigos telespectadores do programa Zambuja Júnior Show, eu sou o mineirinho Alexandre Pires, eu também estou aqui com vocês, hein? Abraço aí, pessoal.